Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Este é a quarta edição do Opalão Podcast e iremos falar agora sobre Libertadores, sobre os últimos classificados brasileiros aí para as semifinais da Liberta. E para começar, vamos falar de Internacional e Bolívar, que terminou no 2-0 e foi um jogo que o Ener Valencia mais uma vez se impôs e mostrou protagonismo no time do Internacional. Logo depois, tivemos o jogo de Palmeiras e Deportivo Pereira, que eu achei bem impressionante que não houve um sequer gol do Palmeiras contra o Deportivo Pereira. Achei que poderia ser mais um massacre, mas mesmo assim o Palmeiras já tinha feito 4-0 no jogo de ida. E no de volta só tinha que fazer o suficiente para passar, né? E segurou aí o 0-0 e acabou indo para as semis da maneira mais fácil possível. Fácil, né, pro nível que o Palmeiras tem se mostrado como time. Racing contra Boca Juniors terminou 0-0. Logo depois, nos pênaltis, o Boca acabou se classificando por 4-1. O Cavani, ele tá imparável também no Boca Juniors, né? E não tinha como não falar sobre ele, até porque ele se tornou o naipe, né? O as de copas, né? De certa forma, a carta coringa do baralho do Boca Juniors, que é um time que, tecnicamente, eu acredito até mesmo que não seja melhor que o River atualmente. Porém, com essa adição do Cavani, o time deu uma crescida muito, muito boa aí no campeonato argentino. Deu uma elevada, né, no seu nível. Porém, ainda assim, está muito abaixo do que outros times apresentam como qualidade de jogo. Mas mesmo assim, né, ele conseguiu, o Boca Juniors acabou ganhando nos pênaltis do Racing, mesmo que o Racing também se impusesse, né, e até mesmo fosse um time melhor que o Boca Juniors nos jogos, né, nos últimos jogos da Libertadores. Mas, porém, e agora vamos falar. E agora vamos falar também de Olímpia e Fluminense, que foi, acredito, até o melhor jogo, talvez, dessa última rodada aí, né, dos jogos da Libertadores, né, dessas quartas de final, porque foi um jogo sensacional. Eu não cheguei a ver o jogo por completo, mas eu vi muitas partes, assim, eu vi o começo do jogo, mas a parte final eu acabei não vendo, só que foi, assim, pra mim, o melhor jogo dessas quartas de final da Libertadores. Claro que o Palmeirense ele vai falar que o jogo dele foi melhor, que o torcedor do Inter ele vai acabar falando que o jogo dele foi melhor, mas pra mim o jogo entre Fluminense e Olímpia foi o jogo dessa rodada, porque o Fluminense, além de ganhar, demonstrou que é um time capaz de ser campeão da Libertadores. Eu acredito que a final da Libertadores, a propósito, vai ser possivelmente entre ou Internacional e Palmeiras, ou entre o Fluminense e o Internacional. No caso, fica muito mais fácil pro lado do Fluminense, eu acredito, ganhar seu próximo jogo. No caso, reformulando o que eu quero dizer, eu acredito que fica muito mais fácil pro Palmeiras. Eu estava falando do Fluminense, mas pro Palmeiras fica muito mais fácil se classificar para uma possível final por conta da facilidade de jogo, né? Vai jogar contra um Boca completamente rachado, né? Completamente danificado de certa forma, com muita falta, na verdade, de qualidade, né? Só tem o Cavani ali praticamente que faz alguma coisa e representa pelo Boca Juniors. O Palmeiras nem se fala, né? É um time extremamente qualificado que foi finalista de muitas edições aí das mais variadas recentes edições da Libertadores, né? Não tenho o que falar, ou é Flamengo ou é Palmeiras que tá nas semis ou na final da Libertadores. Nada impede que o Palmeiras já seja que o Palmeiras ganhe a sua quarta taça aí da Libertadores em breve. Acredito até mesmo que seja a possibilidade mais fácil dessa final, né? Que o Palmeiras seja campeão ou que o Fluminense passe do Internacional. Mas, assim, entre os três brasileiros, né, que são os representantes máximos aí na Libertadores, né, do Brasil, no caso, um domínio brasileiro completo aí da Libertadores, né, já vem desde dos sorteios, né, entre as fases de grupo da Libertadores, mas agora a gente comprova ainda mais, né, porque só tem um argentino, no caso o Boca Juniors, que tá aí nas semifinais da Libertadores, e agora temos
que só definir quem vai, como que a final vai ser, né? Se vai ser uma final entre Fluminense e Palmeiras ou Inter e Palmeiras, ou se o Palmeiras der para trás, né? Que o que eu acho que não vai acontecer, uma final entre Argentina e Brasil, depois de muito tempo, desde 2019, quando aconteceu o River Plate e Flamengo, e todo mundo sabe o que aconteceu lá, né? O histórico time do Flamengo de Jorge Jesus, quando foi campeão em cima do River Plate, sendo também campeão da Libertadores de 2019. Como torcedor do Flamengo aqui, só adicionando a mais um ponto, ou melhor, um outro ponto que eu queria citar em algum momento mesmo. O Flamengo ele decepcionou muito nessa Libertadores. Eu realmente assim, eu não acredito que o Flamengo conseguiu perder para um time do Olímpia, para o time do Olímpia atualmente, que realmente, assim, com esse jogo do Fluminense, inclusive, que eu já estava citando como um dos melhores jogos da Libertadores, mesmo sendo Fluminense, né, mesmo sendo um rival, né, mesmo sendo o rival, eu admiro muito o que o Fluminense tem construído como, tanto como time quanto com as últimas vitórias. Ele não só convence, como ele joga como um time grande mesmo. Não é como os últimos jogos que o Flamengo tem feito, que são extremamente mequetrefes, é sério. Assim, não usando só essas palavras engraçadas e tal pra tentar dar ênfase, mas o Flamengo, ele é uma oscilação tão grande que eu acho que a gente tem um sentimento talvez meio parecido com os dos corintianos. A diferença é que a gente pode ficar triste e feliz depois. O corintiano, ele só, né, tá numa maré de azar muito grande por aí, não consegue estabelecer um time bom, né, com nomes e renomes aí, de jogadores, né, está numa escassez tremenda aí de vitórias e tal. Já o Flamengo, né, ele tem time, tem tudo, o que talvez o Corinthians atualmente não tenha, mesmo como os dois times não têm praticamente nem diferença nenhuma em tamanho, sendo também os dois maiores times aí do Brasil. Mas o Flamengo, sinceramente, ele tem decepcionado muito. Eu vou citar mais agora como torcedor mesmo, porque eu quero expressar o que eu sinto pela derrota que o Flamengo teve aí na Libertadores, da desclassificação. Eu sei que está extremamente fora de hora, mas eu acho que é bom adicionar isso, até porque eu não cheguei a ver todos os jogos aí da Libertadores, né, dessa última rodada de quartas de final, porque me desanimou muito a derrota que o Flamengo teve, e daí eu não tenho muita vontade de continuar vendo o campeonato quando o meu time tá de fora. Mas agora com o podcast, né, eu vou acabar vendo esses jogos, né, mais para adicionar como conteúdo aqui. E eu acabei vendo, né, esse jogo do Fluminense, e eu acredito até que a gente vê mais como uma forma de secar, né, os nossos rivais e tal, mas eu tive mais a admirar o que o Fluminense fez. Ele demonstrou que o Olímpia não era um time lá, essas coisas, né, não era o bicho de 8 cabeças, de 9, de 10 cabeças aí que o Flamengo teve que enfrentar e acabou perdendo de 3-1. Mas voltando naquele ponto do Flamengo, eu estou abismado que o Flamengo, com o tipo de jogo e o tipo de time que se apresentou naquele jogo contra o Olímpia que perdeu. Tinha time para ganhar, tinha qualidade, tinha tudo, tinha jogadores e também um ponto bem importante, tinha Arrascaeta e tinha os outros jogadores também que acabaram se lesionando aí com os próximos jogos que vieram, né? A gente ia acabar passando por essas dificuldades, querendo ou não, mas a diferença é que ia ser que a gente ia jogar contra um rival à altura na qualidade técnica, que seria o próprio Fluminense. E o Fluminense agora, eu espero muito que o Fluminense chegue na final, inclusive em numa batalha entre Fluminense e Internacional. Eu torço pelo Fluminense, apesar de admirar muito o Ener Valencia, de respeitar muito o futebol do Internacional, de ser um time que eu vejo como referência, assim, atualmente. Apesar, né, de ter decaído bastante aí, ter que trocar de técnico, né, tá passando por alguns problemas aí no Campeonato Brasileiro e tal. É um time bem qualificado mesmo assim, é um time muito bom e que tá se dedicando ao máximo para vencer a Libertadores, mas pelo menos na minha opinião, eu não acredito que ele vá passar do Fluminense. Nesse momento eu vejo como ponto de vista uma vitória mais garantida para o Fluminense do que para o Internacional, mas independente de quem passar, vai ser uma final épica entre ou Palmeiras e Internacional ou Palmeiras e Fluminense. E lembrando novamente, eu não acredito que o Boca Juniors vá ganhar do Palmeiras, apesar do Palmeiras da última Libertadores que enfrentou o Boca Juniors foi eliminado pelo Boca Juniors, passou dificuldades contra o Boca Juniors. Porém, agora existe uma diferença muito grande chamada Abel Ferreira.
Mas falando um pouco sobre o jogo do Fluminense contra o Olímpia mesmo, assim, eu não cheguei a terminar o jogo, né? Eu vi boa parte do jogo ali, mas não cheguei a ver ele por completo. Mas ele se comprovou pra mim nos melhores jogos. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu queria dar. Eu queria focar num ponto muito assim. Que me chamou a atenção nesse jogo do Fluminense com o Olímpia, que é o jogador Kennedy, que eu achei assim. O cara, ele sambou, ele, sei lá, ele dançou em cima do Olímpia, ele jogou como quis. O Keno, ele acabou fazendo seu gol. A comemoração, né, épica dele fazendo L, né, dos filhos dele ou do filho dele. Cara, que jogo sensacional que o Fluminense fez, que desempenho, assim, de qualidade de jogo. Tá demonstrando aí, tá representando. E tem tudo a ser, assim, o campeão da Libertadores. Ia ser inédito, né? Iria ser inédito, até porque as últimas finais foram de brasileiros, de Flamengo e de Palmeiras, né? Os brasileiros que ganharam aí as últimas edições da Libertadores desde 2019, mas seria muito legal ver um Fluminense sendo campeão aí. Seria muito interessante, né? Por mais que eu esteja lutando contra falar isso dentro de mim, seria muito legal, né? Seria muito interessante. O Internacional mesmo seria muito interessante também que se fosse campeão. Mas, assim, ao pé da letra, eu ainda levo que o Palmeiras vai ganhar essa edição da Libertadores. Bom, essa edição foi mais curta aqui do Opalão Podcast para falarmos um pouco sobre Libertadores. Logo em breve soltarei mais episódios aí falando sobre mais alguns tópicos, né? Mais alguns fatos que estarão ocorrendo aí sobre o campeonato e sobre o Brasileirão, sobre a Copa do Brasil, sobre a Libertadores, sobre a Sul-Americana e logo em breve também Premier League. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, até a próxima edição do Opalão Podcast. E logo, muito em breve, meu amigo Ramiro estará ao meu lado para curtirmos e para falarmos sobre mais futebol, mais esportes por aí. Bom, eu fico por aqui, me chamo William e até a próxima edição do Opalão Podcast. Até mais, fui.